Hi guys! Hoje eu vim falar de uma coisa mais íntima, tá? Vim falar da minha experiência com Deus. E eu resolvi fazer isso porque creio que o Senhor tem tocado no meu coração para que eu compartilhe um pouco das minhas experiências, né, das coisas que eu já vivi com Ele, esperando que isso fortifique, isso ajude outras pessoas também, né? E para começar, claro, vou começar do começo. Como é que minha experiência com Deus começou? Começou muito pequena, né? Da criança, minha mãe me levava para a igreja católica. A gente ia frequentemente e tudo. Só que eu sempre sentia algo que me fazia falta, sabe? Eu tava ali, era envolvida, né? Participava de Marial, era uma daquelas meninas, esqueci o nome agora, que recolhia dinheiro. É, Enfim, eu sempre gostei de ser ativa, sabe? De estar realmente ali fazendo algo para o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sentindo falta, né? Estudava na época numa escola conhecida aqui em Vitória, que é conhecida por ser cristã, mas que para mim não teve nada de cristão, não teve um procedimento cristão, porque me deixaram passar por bullying lá, não me deram assistência. Sempre fui pequenininha, sou baixinha e passava por isso. E fortezinha, eu era gordinha. E as crianças lá naquela época me pegavam muito no meu pé, por eu ser pequena, por eu ser gordinha. E eu acabei passando muito mal. Aquilo ali me fazia muito mal, porque não era uma coisa esporádica, foi algo sério. Foi algo que poderia ter me prejudicado muito, até nos meus estudos, né, psicologicamente, em tudo. E aí eu tentei fazer daquilo algo forte, né, algo que pudesse me ajudar. E o que é que o Senhor fez? O Senhor usou aquela situação para que eu me aproximasse dele, né? O que é que acontecia? Cada vez que eu me sentia mal, que eu escutava aqueles comentários negativos, as pessoas me falando mal de mim, me excluindo dos grupos, não me deixando participar das atividades, o que é que aquilo fez? Me fazia, claro, ficava mal, corria para a capela, só que naquela capela, ao invés de eu pedir para qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, eu ia diretamente a Deus, a quem pode, né? Eu não fiquei pedindo a ninguém não, sabe? Não fiquei rodeando não. Eu fui, olha, quem tem que resolver é o Senhor, é Deus. Ele é o poderoso, ele pode resolver. Então não vou perder tempo pedindo para fulaninho, cicraninho, outro santo, ninguém não. Vou a ele, vou a quem pode. E foi o que eu fiz. Orava, orava, orava. Quer queira, quer não, claro que aquilo me fez mal. Mas ao mesmo tempo, além de me trazer mais perto de Deus, me fez também me buscar estudar mais ainda. Porque aquilo ali foi, olha, se elas estão achando ruim que eu sou assim, eu vou tentar estudar, eu vou continuar tirando notas boas, porque deixa elas sentirem raiva, deixa elas acharem ruim, vou fazer a minha parte, vou fazer o que é bom pra mim. E eu sempre valorizei estudo, então, que eu aprendi com meu pai, né? Ele não teve muita oportunidade, mas ele valorizava o estudo. Então eu estudei. Então a minha experiência começou ali, a estar sempre buscando a Deus, a estar sempre pedindo a Deus, Deus, resolve isso aqui. É o Senhor que pode. Então vem cá, por favor, me tira dessa situação. Até que meus pais perceberam, foram vendo o que eu estava passando. Me lembro até hoje da conversa quando eu tive com minha mãe para poder explicar realmente como eu estava sentindo. Eu já não estava mais aguentando ficar naquela escola. Então, meu pai, apesar de gostar daquela escola, achar que é bom para o seu estudo, é uma escola conceituada, não estava me fazendo bem, né? E é uma das coisas que a gente pode aprender como pais, como pessoas que querem o melhor para outras pessoas. Às vezes a gente quer o bem, a gente acha que é o que a gente está fazendo de melhor e às vezes não é, né? Porque Deus vai lhe mostrar o que realmente aquilo ali pode estar trazendo de bom ou não, sabe? Enfim. E aí pedi a eles, né, sair de lá.
me botaram em outra escola, graças a Deus, particular também, aqui em Vitória. E foi o início, né, dessa experiência com Deus. Comecei a visitar igrejas evangélicas. Por quê? Porque desde criança, aqui minhas vizinhas já conversavam comigo. Tive uma vizinha, praticamente morou aqui na frente da minha casa, que hoje é casada, tudo, mas que ela foi uma das que mais me ajudou. Ela falava, me convidava. Só que aí outra que mora um pouquinho mais no final da rua, morou, também hoje é casada, mora longe, mas enfim, foram essas pessoas que foram sendo usadas por Deus, né? Foram anjos que Deus ajudou, porque foi nessas visitas, naquelas visitas que eu fui vendo, poxa, eu já estava sentindo mal, né? Na escola eu já passava por aquilo e eu já senti que poderia ter algo mais. Quando eu fui visitando, que eu também fui vendo que poderia realmente ter mais experiência com Deus, porque eu fui vendo pessoas dando testemunho, falando do Senhor, falando o que Deus fez na vida deles, e aquilo ficou, caramba, eu quero ter isso também. Eu quero que na minha vida eu possa dizer, eu vivi, eu experienciei isso. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a experienciar, a ler a Bíblia e até que um dia eu resolvi, não, eu preciso sair daqui. A igreja católica já não estava me fazendo um bem. Então foi quando eu fui para uma igreja. Só que a denominação era, e até hoje é, muito radical em algumas coisas. Então o que é que também aconteceu? Gostei, claro, orava, pedia a Deus, orei pela minha família, tudo. Só que ali eu tava muito assim, ainda tá sentindo algo, ainda tá faltando algo, porque eu era meio que sempre observada pelas outras meninas, né? Mas Tássia ainda usa calça, mas Tássia ainda não sei o quê. Que até hoje, sabe, eu acho isso uma besteira. Porque Deus não tá na minha calça, Deus não tá no que eu boto aqui, Deus tá no meu coração. E quem vai ver são as pessoas que convivem comigo. Então, acabei fazendo o quê? Tava me incomodando. Deus botou outro anjo, um amigo, muito amigo meu, que foi vendo aquilo, como eu tava me sentindo lá. E ele era de outra igreja, bem ativo, cantava lá nessa outra igreja, né? A igreja presbiteriana, a igreja evangélica congregacional. E foi quando eu fui. Eu disse, tá bom, vou lá. Vamos visitar essa igreja, a Conga, como ele chamava. E a gente foi. E foi onde eu me senti o quê? Muito bem recebida. E ali começou tudo. A experiência mais livre com Deus. Uma experiência em que eu fui me sentindo melhor para também me entrosar com outros jovens, participar de retiros de carnaval. As igrejas naquela época faziam muito retiros e eu participava, ia para shows gospels em Recife, fui me sentindo bem entrosada, fui até uma das pessoas bem à frente da juventude que juntava com outras igrejas evangélicas para a gente fazer sábados à noite aqueles eventos mais animados para a juventude. Enfim, estava realmente bem ativa, né? Porque como eu disse aqui a vocês, desde o início, mesmo já quando eu era ali católica, desde criança, eu queria participar, eu queria mostrar a Deus que eu queria orar, que eu queria estar com Ele, né? Principalmente porque tudo começou com a dor que eu senti lá na escola, né? Ele foi me mostrando que estava me ouvindo, ele me mostrou que me ouvia, então aquilo ali me fez o quê? Eu tenho que retribuir, eu quero mostrar a Ele que Ele cuidando de mim, eu também quero fazer algo para Ele, que isso é uma chave para a gente ter fé em Deus, é você lembrar, Ele faz por nós, vamos fazer por Ele também, vamos tentar fazer o mínimo, nada que a gente fizer vai chegar ao que Ele merece, claro que não, mas que a gente ao menos tente dar o nosso melhor, sabe? Então assim, vou parar aqui, porque assim, tem toda uma continuação aí, o que é que aconteceu, como é, o que é que eu me senti, como é que eu estou hoje, mas aí não daria tudo em um vídeo só. Então, para não ficar tão longo, vou parar por aqui, mas pretendo fazer esses outros vídeos, porque eu creio que Deus está dizendo, tu tem, Tássia, tu tem muita coisa para falar. Então fala porque Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você,
e tá na hora de você também abençoar outras vidas. Então, assim, acho que o principal que a gente pode aprender é isso. Deus usa coisas adversas, né? Como no meu caso, começou de um bullying, começou de coisas negativas, mas que ele tinha propósito, que ele tinha coisas boas para mim. Então, lembrar disso, né? Acho que a gente tem que lembrar de que Deus faz em tudo, qualquer coisa na vida da gente, ele pode usar para o nosso bem, para o nosso melhor. Segunda coisa, ele vai orientando. Ele bota pessoas no teu caminho, sabe? Mesmo que você comece com aquela coisinha no coração, eita, não tô me sentindo tão bem aqui. Já é o Espírito Santo. Esteja atento ao que o Espírito Santo vai botando no teu coração. Eita, mas não tô muito bem ali. Eu acho que eu tô sentindo que tá ainda sentindo falta, ainda quero ir em uma igreja. Por quê? Por que será que ainda tá sentindo algo? Por que será que ainda tem algum vazio? Por que será que tem aquilo ali no coração? Já é o Espírito Santo tocando. Então, fique atento a tudo que Deus faz. Nada é por acaso. Preste atenção ao que Deus vai botando no seu coração, porque tem propósito. Confia nele, né? Porque o mais e o melhor ele tem para você, né? Então confia nele, porque ele é um Deus soberano, sabe? E assim, agradece a Deus por pessoas que ele botar no teu caminho, valoriza muito, porque isso também é Deus que vai usando, sabe? Então lembra também disso. Como ele pode usar outras pessoas para você, você também pode ser usado para outros, tá? Enfim, era isso que eu queria deixar por hoje. Podem comentar, podem fazer perguntas aí. O que eu puder respondendo, eu vou responder. E em outros vídeos, se Deus quiser, vocês vão saber um pouco mais. Espero que abençoe vocês. Bye, bye.